Muito bem, pessoal. É o Veículos Velocidade em mais uma avaliação de automóvel da indústria automobilística nacional. Isso aqui é um Toyota, ó. Você sabe que carro é esse? Vocês vão saber através do homem que está aqui atrás da câmera, no momento, me assessorando com as imagens. O nosso jornalista especializado em test drive, o Guilherme Roquette. Ele vai dissecar para vocês que Toyota é esse aqui. Mas a surpresa é a seguinte: você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva então. Deixe seu like e acione o sininho para que você sempre seja avisado quando nós estamos postando novos vídeos aqui no canal do YouTube, tá ok? E outra coisa, se você gostar, recomende aos seus vizinhos, parentes e amigos para que também se inscrevam aqui no canal. Agora, vocês vão começar a descobrir o segredo deste logotipo. Que carro é esse da Toyota? A linha 2023 do Corolla Cross chegou com um pacote de auxílio à condução. Aquele mesmo que a gente já viu lá no XRX híbrido, que a partir de agora também está disponível para a versão intermediária XRE, que é equipada com motor 2.0 a combustão. Mas esses itens, eles estão disponíveis a partir do ano modelo 2023. A gente vai falar sobre eles, só que nesse vídeo aqui a gente está gravando com o Corolla Cross ano modelo 2022. Ainda assim, vai ser possível experimentar esse carro e também saber qual é a diferença desse aqui 2.0 a combustão para aquele outro que a gente já experimentou, o 1.8 híbrido. Então, bora lá! Mas antes da gente falar sobre o recheio desse carro, é importante a gente falar sobre o desenho, porque essa dianteira deixa o Toyota Corolla Cross com um desenho muito marcante. Primeiro porque essa grade aqui em 2 níveis, ela é projetada para frente, e isso dá identidade visual para esse carro, junto com a iluminação diurna nessa parte aqui, nesse filete, mais o farol principal em LED, que só não é em LED na versão mais básica de todas, mas essa ainda tem, junto com essa aqui, o farol de neblina em LED também. E como eu disse, todo esse conjunto garante a identidade visual do Corolla Cross, porque de noite ele fica bem bonito. A linha de cintura marca bem a divisão do carro, dos vidros para a parte superior ou para a parte inferior. Destaque aqui na versão XRE é que esse aplique aqui todo, inclusive essa parte de trás, não é cromado como na top de linha XRX, que é equipada com motor híbrido. Mas ainda assim, a gente tem aqui outros elementos que garantem a identidade visual. O rack de teto, que não é flutuante, e a gente tem também esse aplique plástico na parte de baixo, que inclusive sai junto com a porta, e a gente evita aqui, por exemplo, ó, algum tipo de esbarrão em calçada ou até mesmo em algum pilar. Um outro detalhe é a roda de liga leve de 17 polegadas que a gente tem aqui. O desenho é o mesmo da versão XRX que a gente já conhece, que a gente já viu aqui no canal. Só que aqui na versão XRE, ao invés dela ser diamantada com tom preto, aqui nessa parte interior aqui da roda, ela é em tom cinza grafite. Na parte traseira do Corolla Cross a gente tem as lanternas que se projetam para a parte central do veículo, são lanternas horizontais. Mas aqui a gente ainda mantém um elemento muito importante. A gente tem a iluminação de neblina traseira, que a gente já viu em outros modelos da Jeep que tinham e agora não tem mais. No mais, aqui tem um detalhezinho, ó. O para-choque nessa parte sem pintura, ele fica praticamente na reta aqui do restante da tampa. Então tem que ter muito cuidado no Corolla Cross com a manobra em ré para não dar uma encostadinha e acabar não amassando a tampa. Fora isso, a gente tem um porta-malas com abertura elétrica, mas convencional, com aquelas molas ali bem tradicionais. O espaço aqui atrás, ele é para 440 litros, quando a gente está com essa tampa aqui fechada, ou seja, até o limite dos vidros. Mas, se a gente for pensar e comparar com o Corolla Sedan, esse tamanho ele é inferior ao Corolla Sedan, mas a gente tem que lembrar, por exemplo, lá da antiga Fielder, que era a Station Wagon do Corolla, que tinha um porta-malas até menor que no Sedan. Mas a gente tem aqui algumas coisas bastante interessantes. 4 ganchos para fixação de carga, e a gente tem aqui, ó, nesse ponto aqui, depois nos outros 4 lados aqui, nos 4 cantos do porta-malas,
Também a gente tem aqui, ó, um gancho para colocar sacolas, tem iluminação interna e ainda aqui, ó, na lateral do compartimento do step, a gente também tem espaço. Então tudo isso é modularidade para usar esse porta-malas. O conjunto de freios aqui do Corolla Cross, ele é a disco nas 4 rodas, ou seja, até as traseiras também tem o disco. Já a suspensão, a gente tem um conjunto independente aqui na parte da frente do Corolla Cross com uma barra estabilizadora. Já na parte de trás, a gente tem um eixo de torção. Então, não é aquele sistema multibraço que a gente já viu no Corolla Sedan. No entanto, esse conjunto aqui, ele é projetado para reduzir o rolamento dos carros em curva, por exemplo, quando o carro inclina para um lado ou para outro. E também a Toyota promete aqui um diâmetro de giro, ou seja, para fazer a manobra como o menor da categoria, com 10,4 centímetros. Ainda que muita gente entenda esse tipo de carro aqui como um SUV, aqui no canal a gente entende que o Corolla Cross é sim um crossover. E eu vou dizer por quê. Primeiro, não tem tração 4x4 e também não tem nenhum tipo de aptidão off-road. Até mesmo se a gente olhar aqui, ó, no vão livre desse carro, o Corolla Cross tem 16,1 centímetros de vão livre. E isso aqui é menos de 2 centímetros quando a gente compara esse carro aqui com o sedã, que inclusive parece ser até bem mais baixo. Aqui é praticamente a mesma altura do sedã. Então, se a gente for parar para pensar em termos de aptidão off-road, o Corolla Cross tem a mesma aptidão off-road de uma Corolla Fielder, por exemplo, que a gente tinha aqui no Brasil anos atrás. Ao contrário daquele azul XRX que a gente já experimentou aqui no canal, aqui na versão XRE a gente tem o motor a combustão. Esse propulsor que a gente tem aqui, ele é um 2.0 aspirado de 4 cilindros e ele também tem um comando de válvulas variável que ajuda o carro a ou injetar mais combustível dentro da câmara para melhorar o desempenho ou economizar combustível injetando menos gasolina, por exemplo. E isso faz esse carro aqui conseguir oscilar. E a gente consegue, inclusive, boas médias quando a gente está andando com ele com gasolina. E a gente vai ver isso depois no teste. Só que a Toyota mandou esse carro aqui abastecido com álcool para a gente experimentar. E aí as médias não têm sido tão boas assim. Mesmo assim, a gente vai avaliar o consumo aqui. Apesar de ser um motor 2.0 aspirado, tem muita tecnologia aqui dentro desse motor a combustão. Aquela variação do tempo de abertura das válvulas que eu falei, para ou priorizar o consumo ou o desempenho, ela é acionada por um motor elétrico e é esse conjunto que proporciona esse comando de variação na abertura das válvulas. E tem uma outra situação muito interessante aqui. Esse carro tem 2 sistemas de injeção. Um indireto, aquele que coloca o combustível na rampa e depois ele joga lá para o motor, e o outro sistema de injeção direto, com o bico lá dentro da câmara de combustão. Com isso, o carro pode ou colocar a gasolina pelo sistema que nos fornece maior desempenho, ou utilizar o sistema mais tradicional. E por que disso? Porque os sistemas de injeção direta, eles têm uma tendência a proporcionar uma carbonização do combustível lá dentro do motor ao longo do tempo. Mas aqui a Toyota evita isso, colocando esse sistema como uma alternativa dentro do motor. Esse propulsor 2.0 aspirado, ele gera 169 cavalos de potência quando abastecido com gasolina e mais de 21 kgfm de torque com esse combustível. O propulsor, ele está acoplado com um câmbio do tipo continuamente variável. Essa caixa CVT da Toyota, ela é muito interessante porque tem um detalhezinho aqui. A primeira marcha, ela tem uma engrenagem física para que o carro possa sair da inércia e não ter aquela sensação de aceleração constante. Depois que ele sai da primeira, ele entra no modo CVT e a partir daí ele começa a simular então 10 marchas. Andando com esse carro aqui dentro da cidade a 60 km por hora, 50 km por hora, dentro do limite das ruas, a gente chega a rodar com o giro na faixa das 1.500 a 1.700, 1.800 rotações. É um giro muito baixo que favorece o consumo de combustível. Aqui dentro do Corolla Cross XRE, a gente tem uma das principais diferenças da versão topo híbrida XRX. Vocês podem ver aqui, ó, que no XRX ele tem essa faixa central aqui, toda ela em bege claro. E aqui a gente tem um tom preto.
Ainda que essa costura aqui seja fake, ele tem o soft touch nessa porção central do painel e também aqui em cima, mas aqui é mais duro, aqui é um plástico duro, não é exatamente um soft touch não. Agora, tem essas molduras aqui cromadas, o carro em si não tem nenhuma rebarba, não tem nada, por exemplo, que a gente toque e sinta algo estranho no dedo, ele tem um acabamento muito bom. Aqui, ó, nessa parte aqui superior da porta é um material emborrachado, também é suave ao toque. E aqui, nessa outra parte aqui onde a gente apoia o braço, ele é uma parte suave aqui, então é mais confortável para a gente poder fazer isso. Tem um outro detalhe, os vidros elétricos desse carro aqui, eles são do tipo simples toque para todas as portas, olha só. Uma puxada e o vidro sobe. A partir do ano modelo 2023, a versão XRE ganhou um painel novo aqui. No lugar desse velocímetro, a gente tem a mesma tela digital da versão XRX híbrida. No entanto, como esse aqui ainda é o 2022, a gente ainda tem essa tela com os ponteiros analógicos. Agora, particularmente, eu até acho que essa aí é bem bonita e ela combina com o carro. E aqui ó, a gente alterna lá as informações do computador de bordo, que é aquela telinha que está ali bem na direita. A gente tem aqui as informações de economia, o próprio econômetro, quantos quilômetros por hora média de velocidade, distância percorrida, quanto a gente ainda tem de autonomia, média de consumo, que está bem baixa, porque a gente está usando esse carro só dentro da cidade e com etanol. E tem outras funções ainda ali, limitador de velocidade, função de áudio, funções aqui do tempo de viagem e distância percorrida e ainda as assistências e configurações desse carro. Fora isso, aquela telinha ali, apesar dela ser pequena, ela é bem completa e não deixa nenhuma informação de fora. No mais, a gente tem desse outro lado aqui os comandos para o controle de cruzeiro e nessa parte aqui de baixo aqui do volante, a gente conversa lá com a mídia. E aqui a tela, a gente tem o sistema Toyota Play. Essa multimídia aqui é uma tela de 8 polegadas. A gente tem aqui botões físicos nas laterais para poder conversar com esse sistema. Através dele a gente consegue chegar no menu, a gente tem ali condições de chegar aqui ó, nas informações de áudio, ou também a gente tem informações do telefone pareado, informações do veículo como as médias de consumo e ainda fazer aqui as configurações desse carro como definir, por exemplo, idioma, Bluetooth, áudio, ver a voz do telefone e também as configurações gerais do carro que fica com o menu completo só quando a gente está parado. Agora não tem muitas opções aqui como a gente já viu, por exemplo, em outros carros que permitem, por exemplo, que a gente tenha bips ou alertas de buzina para trancar e destrancar. Aqui a gente não tem essas funções, é uma estrutura muito mais simples aqui. E para que a gente tenha mapa aqui nessa tela, a gente precisa estar com o celular conectado aqui e a gente só consegue fazer isso com o cabo. Não tem o Apple CarPlay nem o Android Auto sem fio, precisa sim ligar o cabo aqui nessa central e é justamente por isso que ele também não tem aqui ó, esse espaço aqui não é um carregador de celular por indução, até porque para ligar o celular já vai usar o cabo, então também não faz muito sentido. Essa mídia ela deixa a desejar muito nisso, porque a gente já tem outros carros, principalmente na linha da Jeep, por exemplo, que tem mídias bem mais avançadas, com internet a bordo, com conexão sem fio, com espelhamento sem fio e que não precisam do cabo aqui. E tem outro detalhe, a resolução dessa tela aqui é muito fraca, ela não é uma alta resolução. E o mesmo acontece com a própria câmera de ré, que ainda que ela tenha a linha de guia dinâmica, a gente pode olhar aqui ó, o quanto essa câmera aqui é fraca. Ela não é uma câmera de alta resolução, não tem muito boa definição. Então, ainda que a Toyota tenha evoluído em termos de mídia, a gente ainda precisa dar outros passos aqui. E outra coisa que ainda precisa evoluir um pouco é em termos de qualidade de som, porque a gente tem alto-falantes medianos aqui no Corolla Cross. A gente já experimentou outros carros dessa mesma categoria que tem qualidades de som bem melhores e que conseguem chegar a volumes bem altos sem distorcer. Aqui, o dono do Corolla Cross vai ouvir música com uma relativa qualidade. Agora, se ele quiser ouvir música alta, ele não vai conseguir, porque quando chegar nos volumes mais altos, ele vai distorcer e vai distorcer bastante. E também não é som para ouvir com batidão, ele é um som para ouvir de uma maneira mais leve, mais suave. E na parte de trás do Corolla Cross, a gente vai ver agora como é que é. Primeira coisa, a porta não abre tanto quanto outros carros que a gente já viu. Ela tem um ângulo um pouquinho mais fechado.
Mesmo assim a gente consegue entrar no carro tranquilamente. Olha só. O banco, ele é confortável, o banco tem um bom apoio para as costas porque ele tem um rebaixo aqui. E isso aqui dá muito conforto para a gente andar em longas viagens. Só que tem um detalhezinho. O meu joelho fica um pouquinho para cima, então ele não apoia tão bem. Outros carros até são piores, por exemplo o Renegade que a gente viu aqui tem menos apoio para o joelho, mas esse aqui também não é o melhor de todos. E tem um outro detalhe, o banco traseiro ele é um pouco baixo em relação aos carros da frente, então a gente não fica naquela posição de teatro, por exemplo, olhando por cima dos ombros dos ocupantes da frente. Aqui não, aqui a gente fica numa altura até mais baixa, e principalmente quando o banco do motorista está com uma altura mais alta aqui, a gente fica numa posição mais baixa. Mesmo assim, entrar e sair desse carro é algo fácil, pelo seguinte aspecto, não é um carro alto, ele é um carro com menos de 20 centímetros de altura, então isso facilita até para as pessoas mais velhas. E uma outra característica de Toyota, olha só a suavidade para fechar a porta, é muito bom, né? E a chave do Corolla Cross é essa chave aqui, é uma chave presencial, ela permite a partida com botão. Mas como nos carros japoneses, a gente tem aqui uma tecnologia que está um pouco fora daquilo que o brasileiro já está acostumado. Por exemplo, para trancar o carro, ó, eu aperto aqui e ele tranca as portas, mas não fecha os vidros do carro. Para que eu faça isso, eu tenho que continuar apertando o botão de trancar as portas por mais alguns segundos até que ele inicie o fechamento. Mas se eu soltar, aí ele para de fechar o vidro aonde ele está. Isso é algo que já deveria ter sido evoluído. Bastava trancar a porta e simplesmente o carro fechar o vidro. Agora, estando com os vidros fechados, a gente até consegue uma amenidade aqui. Saiu do carro, fechou a porta, um toquezinho aqui, nessa posição com aquela marcação, ele já tranca as 4 portas. É claro, não te esquece do vidro aberto, senão ele não vai fechar. Iniciando o teste de rodagem aqui com o Corolla Cross, tem uma coisa que é um pouco difícil da gente se acostumar, principalmente quando a gente fica pouco tempo com o carro, como é o nosso caso aqui, que vou ficar com ele 3 dias. O freio de mão do Corolla Cross tá lá, ó, lá no pé esquerdo, naquele on-off. Eu aperto e ele desaciona ou eu aciono. Na verdade é aquele velho freio de pé que a gente já viu, por exemplo, em Kia Sportage e em Opala muito antigo, ou Maverick e outros carros aí da década de 70. Não é um freio elétrico que nem outros carros que tem aqui e não é um freio no travão de mão como a gente tem aqui também. Esse aqui é diferente. Precisa de uma certa adaptação, porque eu, por exemplo, fui com esse carro aqui 3 vezes no shopping, uma vez no shopping e outras vezes no supermercado, mas enfim, parei o carro e esqueci de acionar o freio de mão. Então o motorista precisa ficar atento. Agora, andando com o Corolla Cross, a gente tem uma primeira impressão muito marcante, o silêncio a bordo. É difícil passar um outro carro aqui dentro da cidade que faça um barulho capaz de entrar aqui. Outro carro comum, que não seja, por exemplo, um ônibus ou um caminhão, é muito difícil da gente sentir o barulho aqui dentro. E isso se traduz em conforto. Junto com isso, ó, o meu nariz exatamente alinhado com o centro do volante. É bom porque eu fico, ó, com a direção, né, a visão centralizada para onde eu tenho que olhar. Então o painel tá tudo alinhado aqui com o motorista. Outra coisa que favorece muito é o quanto esse banco em couro aqui te acomoda, porque a gente tem uma aba lateral muito grande, ó, nos 2 lados aqui. E isso é bom porque o corpo não fica jogando em situações que nem essa aqui, ó. Por exemplo, ó, numa curva, ó. O corpo apoia mais na lateral, mas ele não fica te jogando de um lado para outro. Então é muito bom esse tipo de apoio e o conforto que esse banco aqui do Corolla Cross tem é muito gostoso. É um carro que não cansa andar no dia a dia dentro da cidade. E ainda em termos de posição de dirigir, o acesso aos comandos é facilitado, porque além aqui do volante que a gente já falou das funções dele, a gente tem as 2 alavancas com luzes de neblina e o pisca na esquerda, limpadores e funções automáticas do limpador de para-brisas aqui na direita. Também tem o pedal shift para interagir com o câmbio. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, reduzir ou aumentar uma marcha. E eu tenho ainda uma outra condição aqui no Corolla Cross.
a questão de visibilidade. Os vidros são bons, ele tem uma área envidraçada boa, só que o espelho retrovisor a gente nota, ó, que ele não está exatamente agora ligado lá na ponta da coluna A. Ele está deslocado um pouco mais para cá, mais para perto aqui do motorista. E com isso eu tenho uma visibilidade melhor, porque aquele espaço ali não está prejudicado. Eu consigo olhar mais à frente do carro. Essa solução aqui, ela é uma solução que a gente via também em carros mais antigos, lá dos anos 70, e nos anos 80 isso se perdeu. E agora está voltando, já voltou no novo City e está aqui também no Corolla Cross e nessa linha mais nova. Agora, quem compra um Corolla Cross pensando em termos de altura, pensando que vai dirigir mais alto do chão em relação a outros carros, aí está enganado. Porque esse carro aqui, como eu falei, não tem nem 2 centímetros a mais de altura do que o Corolla Sedan. E andando aqui dentro, a sensação que a gente tem quando a gente está, por exemplo, ao lado de um hatch compacto, é na mesma posição de dirigir. O motorista, o condutor do Corolla Cross, não se sente numa posição mais elevada por estar aqui dentro desse carro, quando comparado com carros normais. E ainda dentro da cidade a gente tem condição de passar aqui por buraco, por desnível, ou enfrentar até isso aqui, ó, o tachão. Olha só, joguei o carro aqui intencionalmente em cima do tachão para a gente poder testar e atestar a consistência da suspensão aqui do Corolla Cross. Ainda que ela não seja uma suspensão independente nas 4 rodas, e é óbvio que ela não filtra tanto quanto uma suspensão independente, ela é consistente, ela tem um desenho de suspensão que nos permite concluir que esse carro aqui vai rodar por muito tempo sem dar problema, porque realmente a firmeza, a consistência do conjunto nos traz essa sensação de muita durabilidade. E para fechar essa parte urbana aqui, a gente vai falar do consumo de combustível aqui do Corolla Cross. Lembrando, esse carro aqui chegou pra gente abastecido com etanol. E a gente está andando num ciclo bem tranquilo, né? Numa tarde aqui de sábado, como a gente tem feito os testes. Então é óbvio que não reproduz na perfeição um trânsito urbano muito intenso. Possivelmente ele vai ter médias, se andar no trânsito parado, bem inferiores. Mas a gente está aqui com 10,9 km com litro de etanol. É uma média muito boa, se a gente for comparar com etanol. E também não é uma média tão diferente de outros carros aí com motores de baixa cilindrada turbinados. Então a diferença do Corolla Cross para esses outros carros em termos de consumo, nesse caso, apesar da gente estar num 2.0, ela é praticamente nula. Ele se equivale com relação a outros carros. E a vantagem de tu ter um carro 2.0 aspirado é que tu pode te lembrar de algumas situações, né? Olha só, vamos baixar um pouquinho aqui, ó. Olha a aceleração. Em seguidinha a gente já está andando a 60 km por hora no limite da via. Então não é aquela coisa exatamente instantânea de aceleração como a gente vê nos carros, né, turbinados, mas ele vai muito bem. E depois, quando a gente sair agora para a rodovia, a gente vai poder comparar essa aceleração com o modo Power, porque a gente tem aqui o modo normal, que ele acaba ficando no econômico, e também tem o modo Power. Agora aqui na estrada a gente pode experimentar um pouco do desempenho do Corolla Cross. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma retomada com ele, primeiro no modo Eco, que é o que a gente está usando aqui, de 60 para 100 km por hora, justamente para que a gente possa comparar a diferença dessas duas retomadas aqui. A gente está num câmbio CVT, então não dá para fazer muito em função da rotação. 60, afundei o pé, 4.000 RPM, vamos ver se ele vai simular marcha, 6.000 rotações, chegou perto das 7, ele simulou, simula perto das 7.000 rotações, acima das 6.500 RPM. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no modo Power e a gente vai poder então comparar. De novo, voltamos para os 60 km por hora e eu vou acelerar tudo. Deu para ver pouca diferença, não foi tão diferente assim, simulou no mesmo momento. Eu vi aqui pouca diferença do modo Power para o modo Eco. O que a gente vai notar de diferença é que quando a gente anda com esse carro aqui no modo Eco, o giro fica o mais baixo possível. O câmbio simula ou emula uma combinação de marchas para deixar o giro aqui, ó, em menos de 1.500 rotações. E eu estou andando a 90 km por hora agora. Vamos ver a 100, ó. Vamos ver um pouquinho mais a 100 para a gente poder comparar exatamente. Olha só. 2.000, não, menos até, 1.500 rotações a 100 km por hora, andando no plano. No modo Power,
aí o giro já sobe, ele muda a combinação de marcha e fica em 2.000 rotações. Então o modo Power serve justamente para a gente poder ultrapassar, para a gente poder andar com esse carro numa condição de serra, para que o carro fique um pouco mais pronto. Como a gente não quer isso agora, a gente quer economia, a gente tira desse modo e vamos seguir a viagem. E a gente está aqui no Corolla Cross ano modelo 2022, então ele ainda não tem aquelas assistências que o 2023 já tem na versão aqui XRE, mas a gente conta com o controle de cruzeiro, em que eu aperto aqui no botão do volante, armo o sistema, depois aperto para baixo no 7 e programo a velocidade que eu quero andar, no caso aqui, ó, 84 km por hora. Vamos programar aqui para 90 km por hora e eu vou seguir andando atrás desse Sandero aqui. Como esse aqui não é um controle de cruzeiro adaptativo, eu preciso controlar a minha aproximação do carro da frente, ó, porque ele não vai reduzir se eu estiver me aproximando. Eu tenho que colocar o pé no freio. O modelo 2023 já tem essas assistências e a gente vai falar sobre elas agora. A versão XRE ganhou então o alerta de pré-colisão frontal, coisa que a gente já viu em outros carros. Quando há uma aproximação muito intensa do carro da frente, ele identifica, pré-condiciona os freios para que o mínimo toque já produza mais efeito e também dá um alerta para o motorista. Ele também tem o assistente de manutenção de faixa e que aplica determinadas correções no volante caso o carro entenda que o motorista está evadindo da faixa. Então ele pode trazer o carro de volta e inclusive ajudar o motorista a permanecer na faixa sem que ele fique jogando de um lado para outro. Tem uma outra situação ainda aqui na linha 2023, que é o farol automático. Ele identifica se vai um carro na nossa frente de noite ou se vem vindo um farol no sentido contrário e baixa a luz quando a gente está andando com o farol automático. E por fim, a linha 2023 na versão XRE também tem o controle de cruzeiro adaptativo, que através de um radar frontal ele consegue manter a distância do carro da frente a partir da velocidade que a gente já presetou. Se o carro da frente estiver andando mais devagar, ele vai reduzindo e vai mantendo aquela distância que a gente já estabeleceu. Essas assistências chegaram agora na linha 2023 da versão XRE e já estavam disponíveis antes na versão híbrida, na XRX, que a gente já testou aqui no canal. Agora, andando na estrada, esse motor 2.0 aqui, ele se mostra muito mais interessante do que a versão híbrida, porque ele anda mais rápido, ele tem mais desenvoltura e a gente até percebe algumas situações assim, ó. Vamos apertar um pouquinho, ó. Ele demora um pouquinho para ganhar velocidade, mas logo em seguida, quando o giro do motor sobe, ele já começa a ganhar velocidade. Então tem aquele delayzinho, não é um motor turbo instantâneo, mas é muito gostoso de andar nesses motores 2.0, porque o carro consegue ganhar velocidade, consegue retomar de uma maneira mais linear, não te dá aquele soco, mas é de uma maneira mais linear que ele ganha velocidade. O detalhe aqui é que ele tem um ronquinho quando ele está andando com giro muito alto. Vou usar aqui, ó, a troca sequencial para a gente poder, ó, reduzir a marcha. Vamos reduzir aqui, ó. 5.000 rotações. Percebam o quanto de barulho invade aqui o habitáculo do carro. É um ronco até interessante. Eu não vejo problema em a gente estar ouvindo esse ronco, porque ele deixa o carro até um pouquinho mais divertido para dirigir. Em termos de conforto, o carro para andar na estrada ele é muito gostoso. A suspensão ela filtra bem, ela não é bamba, não fica jogando para um lado ou para o outro, mas ao mesmo tempo o carro consegue ficar firme, se manter na trajetória. E os bancos, ainda que um pouco duros, eles são confortáveis porque eles apoiam bem o corpo aqui do motorista. Então, numa viagem mais longa, o Corolla Cross vai nos atender super bem. Também tem bastante disposição, o carro é bem gostoso de dirigir. E eu, quando saí da cidade, a gente estava rodando com uma média de 10 km por litro, agora a gente aumentou para 10,4 km por litro aqui com etanol. Não mudou muito o percurso cidade-estrada. Vamos zerar um pouquinho aqui, vamos ver qual é a primeira média que ele vai aparecer andando a 100 km por hora constantes. Lembrando que a gente está andando aqui com o Corolla Cross com etanol no tanque. Então aqui, ó, a primeira média que a gente tem justamente aqui, ó, no plano, a 90, 100 km por hora, é de 13,6 km com litro de etanol. É claro que é uma média ideal, porque a gente está andando em velocidade constante e na rodovia plana, né? Mas a gente percebe então que nessa condição perfeita, essa é a média que ele tem. Então com etanol talvez seja daí para baixo o consumo rodoviário desse carro.
Confiabilidade na marca é o principal destaque aqui do Corolla Cross. Apesar dele ficar devendo em algumas questões tecnológicas que já estão um pouco mais avançadas em outros modelos da mesma categoria, ele tem uma vantagem. O preço ainda é inferior a algumas versões do próprio Jeep Compass, por exemplo, e mesmo assim, a partir de agora na versão 2023, no ano modelo 2023, ele já ganhou algumas assistências ao condutor que são bastante úteis e fundamentais hoje em dia. Então, quem está interessado num carro para ficar por muito tempo, não quer dor de cabeça, vai estar muito bem servido aqui com o Corolla Cross. E um outro detalhe, não vai gastar tanto para ter a versão híbrida e ainda mesmo assim vai ter um carro bastante econômico. Então, se tu gostou do vídeo, não te esquece, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade, porque praticamente toda semana tem vídeo novo com os nossos testes e também com notícias do setor automotivo. E ainda aciona o sininho para ficar sempre por dentro quando tem vídeo novo. É isso aí, tchau e até o próximo teste.